como estrategista do hotel e como minerador de dados. Uma empresa guiada, data-driven, né? Então, por exemplo, eu sou um hotel em São Paulo e não tenho ainda o B2B. Ok. Me interessa entrar. Que tipo de informações eu vou conseguir lá de dados de mercado? Que, lógico, vocês devem ter vários clientes dentro de São Paulo. Que tipo de dados eu vou conseguir aferir para criar uma estratégia assertiva para que meu hotel também se inclua ali na competição? Que tipo de dados? Vocês têm oferta, demanda, diária, conversão, o loss, né, que é a estadia mínima, com quanto tempo de antecedência o book window as pessoas compram, enfim, que tipo de dados a gente vai conseguir? Todos esses que você falou. Mas, basicamente, assim, para não complicar. Inclusive, esse é o nosso propósito. E, assim, em qualquer empresa, o propósito está só lá na porta, na entrada, e o povo até esquece qual que é, né? Na B2B, não. A gente exercita isso realmente diariamente, que é desenvolver soluções para tornar a vida simples. Isso aí assim, é o nosso mantra, exatamente. Em cima desse mantra, a nossa equipe, a gente chama de ongoing, que é a equipe que cuida no suporte do nível 2, não é pronto-socorro, né? É o pulseira amarela. Isso, vai cuidar da conversa, vai fazer aquela consulta de homeopata, sabe? Quando tá bom, quando você teve ideia de ter hotel, moça, né? E aí a gente vai falar sobre, nessa conversa, é possível falar sobre quem está produzindo no seu bairro, com que diárias está consumindo reservas, através de quais agências estão sendo feitas essas reservas, que tipo de tarifa estão consumindo. Aí, quando eu falo em tipo, eu estou dizendo se é a tarifa comissionada ou net, que é a sem comissão, né? Onde se pressupõe que o valor da comissão você está ofertando para a empresa em desconto, para que a agência possa consumir. E o acordo financeiro para que seja rentável para a agência é entre a agência e a empresa. Não envolve necessariamente o hotel. Essa é a melhor definição de tarifa net, né? Então, a gente fornece esses dados e consegue fazer uma orientação de alguns clientes que seriam interessantes do hotel conhecer, estreitar o relacionamento e ofertar voluntariamente uma tarifa, assim como o hoteleiro, se não tiver nem tempo para fazer isso de imediato, quando ele cria o hotel e carrega o allotment, né, a disponibilidade e os preços, ele pode criar numa tarifa que na B2B chama configuração pública, mas ela não é ao público, ela é pública dentro desse ambiente fechadinho que você falou. Então, a tarifa genérica, ela vai para todas as agências e todas cadastradas. Exatamente. Então, se um hotel do Paraná, por exemplo, estiver me ouvindo aqui, ele pode criar uma tarifa para a Copel. A Copel é uma das pouquíssimas empresas que usa B2B sem agência de viagem. É algo que a gente faz muito transparente, conversando, inclusive, com as agências, se vai ofender, né? Se vai ofendê-las. Mas, no caso da Copel, nunca trabalhou com agência nenhuma. E agora ela vem para o ambiente da B2B. A chance dela se encantar e querer trabalhar com uma agência como um próximo passo é muito grande, né? Então, a gente, de alguma forma, está incluindo também uma empresa desse porte gigantesco, né? Afinal, é a empresa de... Não é a Copel Colchões, estou falando Copel de Energia Elétrica, Companhia de Eletricidade do Paraná. E... O que eu falei que era errado, que eu me perdi? A Copel. Se alguém do Paraná estiver me escutando, vai lá, cria uma tarifa para a Copel vai ver essa tarifa. Se ela vai usar ou não, é outro processo. Mas você já vai ter... É o primeiro passo. É o primeiro passo, exatamente. Outra coisa que eu digo que daí não precisa nem uma interlocução com alguém da B2B ao telefone, no WhatsApp ou no chat, porque esses são os canais que a gente tem à disposição para o hoteleiro parceiro, o Klaus, digamos que tem um hotel, vou dar um exemplo aqui real, tá? O Klaus tem real não, que eu não sei se ele tem hotel lá, mas vamos supor que ele tem um hotel em Paraibuna, aqui na Tamoios. E o Klaus fala, cara, tô ouvindo esse podcast aí, tô querendo entrar nesse negócio aí. Porque direto eu vejo carro adesivado aqui na cidade, de nome de empresa, e eu quero
ver se esses caras estão dormindo aqui em Paraibuna. Ele entra na B2B e dentro da plataforma ele viu um adesivo passando escrito Unilever, de um carro. Aí ele vai escrever Unilever, ele vai saber qual é a agência que atende a Unilever. E se ele quiser, ele segue o caminho e vai criar uma tarifa para a Unilever. E, de qualquer forma, como a gente está falando de venda online, se tiver alguém da Unilever naquele momento querendo, ou dali para frente querendo fazer uma reserva em Paraibuna, já vai ver seu hotel. Da mesma forma, hotéis que têm múltiplas agências, empresas que têm múltiplas agências, ele também consegue ver. Então, vou dar um exemplo. Se ele escreve ali Itaú, ele vai ver a Copastur e vai ver a Vol, que são as duas agências que atendem o Itaú. Se ele tiver, por exemplo, no estado de São Paulo, talvez não seja tão fácil ele fazer o contato com a Vol, que a base está lá em BH. Então, a B2B aproxima o hoteleiro das agências de viagem e respeita a cadeia de um modo geral, né? Quando eu falo respeitar a cadeia, não é a penitenciária, é a cadeia produtiva. A cadeia produtiva. Então, a gente vai sempre tentar trazer o hotel para perto da agência e sempre trazer o viajante corporativo para perto de qualquer hotel. Igualdade, inclusão, transparência, com todos esses prismas. Klaus, eu queria fazer uma pergunta relacionada, por exemplo, normalmente as Abracorps ela tem o self-booking delas. Isso. Nossa, gente. Tem integração com o B2B, esse self-booking, na hora de fazer os hotéis, a reserva de hotel? A B2B tem integração com todos os self-bookings em atuação no Brasil. E se tiver alguém aqui pensando em fazer um self-book, pode procurar a gente. Tecla SAP, o que é um self-booking? Self-booking tool, SBT, ou online booking tool, OBT. Tanto faz. Estamos aprendendo bastante aqui. Mesmo nome, mesma sigla para a mesma coisa. Nada mais é do que o sistema, o aplicativo de viagens que a empresa adota. A empresa adota, não é mais só a Abracorp, a agência. Hoje em dia, a empresa procura trazer para ela, antecipa a contratação do OBT, eu vou chamar de OBT que eu gosto mais, do OBT para SBT, eu fico pensando no Bozo, minha mente vai longe, eu sou aquariana, gente. Alô, você. Minha mente é aquariana, eu vou longe na criatividade. Então, a empresa hoje em dia tem antecipado a contratação do OBT, não é obrigatório, mas tem acontecido muito. Antecipa para ela, porque aí ela pode trocar de agência sem ter que trocar a parametrização desse sistema. O que é esse sistema? Nesse aplicativo, ela vai configurar todos os viajantes que ela pode ter, perfis, né? Então, digamos, vamos dizer assim, é como se ela contratasse um Facebook de viagens só com o nominho dela, da empresa. Então, ela vai dizer assim, o Klaus é gerente, o Denis é diretor, ó. O Igor, que está aqui do meu lado, é o técnico que vai viajar. O Igor que leva vantagem. O Igor pode viajar... Todo mundo trabalha e ele viaja. Isso. O Igor pode viajar com autorização do Denis. O Denis, o orçamento de viagens, ele carrega aqui para que seja utilizado na comparação e na inteligência da análise das viagens dessa empresa, com autorização do Klaus. Entendeu a cadeia aí? Sim. E aí vai configurar o Igor viajante. Vai dizer, o Igor topa viajar e dividir apartamento? Sim. Dentro das políticas que ele assinou quando ele entrou na empresa, estava previsto isso? Sim. O Igor... pode viajar e ficar em hotel 5 estrelas? Não. Desculpa, Igor. O Igor só pode ficar em hotel com diária até X reais. O Igor pode viajar sem autorização do Denis? Não. Ou pode. Enfim, parametriza, cria um perfil do viajante. Gente, são mais de 1.000 combinações de regras. Nossa. 1.000. Faz contagem do crédito de carbono que está economizando por não envolver papel. Faz a inteligência do orçado versus realizado da viagem. Faz a inteligência do geoposicionamento. Então, digamos, nasceu o filho do Igor. Cadê o Igor? Olha lá no OBT
e vai saber exatamente onde o Igor está hospedado. Obviamente, mais fácil de localizar. O seu Igor já saiu, foi trabalhar. Pronto, aí a gente já sabe onde ele está. Né? Claro que acha ele pelo celular, né, gente? Sim. Mas, assim, onde está a mala dele? Né? Onde estão as coisas dele? Então, em termos de risco, que a gente falou agora que é importante para a empresa controlar, é muito crucial hoje em dia a utilização de um OBT. E, melhor do que isso, vai dar ao Igor a permissão de escolher o hotel onde ele quer ficar ou vai dar a ele apenas as opções dos hotéis que o Denis já curou, já fez a curadoria, já disse que só pode ser todas os hotéis as regras preferenciais lá X, entendeu? Então, esse sistema é um sistema que não dá acesso ao hoteleiro. Pouquíssimos hoteleiros conseguem conversar com esses caras, porque eles se veem como tecnologia a serviço das empresas e ponto final. Esses sistemas servem às agências na compilação das informações e na operação da reserva. E a agência pode dizer, para não dizer que não falei de flores, pode dizer ao OBT o seguinte: eu quero que, para o Igor e o Denis viajar, eu quero que... Estou usando exemplos, né, gente? De novo. Eu quero que apareça lá o conteúdo da B2B, do GDS e de uma operadora. Não vou dar nomes aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que apareça sempre, quando o Igor for fazer a reserva, eu quero que apareça sempre o menor preço disponível. Isso é uma regra que todos eles habilitam. Ao mesmo tempo, aí existem os gestores de viagem beatos de OBT, que é o cara que vai configurar assim: eu só quero que os meus viajantes utilizem, como é uma empresa que viaja de carro, só quero que utilizem hotéis com estacionamento gratuito. Só quero que utilizem hotéis com detector de fumaça no apartamento. Só quero que... Já ficou só 5 no Brasil, né? Porque o povo até pode ter, mas não põe na plataforma que tem, não preenche. Olha a importância de você preencher um perfil de plataforma. Né? A gente acha que não, mas isso tudo é relevante demais, faz muita diferença. Um crivo desse que uma beata de OBT coloca lá... Isso é um tema que a gente ficaria mais um dia falando aqui só sobre conteúdo. Totalmente. E o impacto na conversão. Totalmente. Outro dia, dá um exemplo real. A gente... Sabe de quem é um exemplo? Do Jonatas, do Hotel Bahia, lá de São Miguel do Guaporé, em Rondônia. O Jonatas me ligou e disse: Isa, você me contatou, eu gosto dele porque fui eu que liguei para ele entrar na B2B a pedido da Energisa. A Energisa, empresa de energia elétrica e tal, tava a história o projeto da termoelétrica do Madeira Mamoré, lá naquela região. Do Rio Madeira, né? O Jonatas falou assim: você me ligou para eu entrar para a Energisa, para receber reserva da Energisa. Eu estou super feliz que eu estou recebendo reserva de um monte de gente aqui que eu nem sabia que existia e que precisava de hotel em São Miguel do Guaporé. É o fim da Rota da Soja, assim, já chegando em Rondônia. Mas da Energisa mesmo não vê, estou achando estranho. O que é isso? Foi legal, assim, dele acender essa luz, né? Olhar os dados dele, olhar as informações dele, saber que clientes estavam comprando através da B2B, excelente. Mas, por outro lado, ele me disse: por que a Energisa não está me vendo, né? E aí passa o pente fino. Que será? Lá, na configuração da Energisa, quando entrou na plataforma, ela tinha pedido para o prazo de cancelamento ser, no mínimo, de 24 horas. Ou seja, qualquer prazo de cancelamento maior, 48 horas, por exemplo, 36 horas, 25 horas, não aparece para a Energisa. Qual era o prazo que ele tinha colocado? 48 horas. E aí ele... com besteira, porque ele tem disponibilidade, tem um número de apartamentos que daria para ele colocar 12 horas, 5 horas, 4 horas. Mas ele... Sei lá, alguém falou para ele, você pode ser 24, ele jogou 48, vai entender, né? E uma margem de segurança. Uma configuraçãozinha de nada e ele ficou 3 meses sem receber as reservas da empresa que pediu para ele entrar na B2B. Nossa. Entendeu? Isso porque ele demorou 3 meses para olhar, mas ele olhou... Tem gente que nem olha, né? Exatamente. Bem, a gente está aqui nos 5 minutos finais dessa conversa maravilhosa. Não! A gente voa o tempo aqui, com certeza vai ter outras pautas. A gente quer a Isa aqui de volta para conversar com a gente. Volto com prazer.
E eu quero agradecer bastante, foi muito esclarecedor, foi uma aula, a gente aprendeu bastante com você aqui hoje. Queria deixar aqui para o Klaus fazer alguma consideração e depois a palavra final para você. Não, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à questão do conteúdo e treinamento da plataforma. A partir do momento que o hoteleiro entra, se ele tem um treinamento de alguém da B2B, quais conteúdos ele pode fazer a gestão, como é que funciona? É até um custo de setup, né? É. Eu tô amando vocês, gente. A gente não combinou, é tudo os meus gatilhos de venda. Não tem custo de... Tem custo de setup, mas a gente não está cobrando custo de setup. Black Friday? Parceiros B2C. Parceiros B2C. Parceiros B2C. A gente não... tem no contrato um valor para um treinamento privado para aquele hotel específico, personalizado, adicional, mas o primeiro treinamento é incluso na sua mensalidade. Nós temos, o hotel, claro, vai ter treinamento. A gente tem 3 treinamentos de cara. O cara entra para parametrizar e abrir as vendas logo para o mercado corporativo, porque é muito automático. Gente, eu não estou mentindo para vocês. Não é assim, 8 em cada 10 hotéis que entram, quando o cara aperta o botão para entrar no Go Live, que a gente chama, que é liberar para venda, a reserva cai 5 minutos depois, às vezes o hotel ainda está com a gente na linha, a gente falando de outras coisas, e ele, olha, acabou de chegar um e-mail aqui, meu Deus, é uma reserva. O segundo, então, o primeiro é esse, parametrizar, criar o hotel, configurar e abrir para venda para o corporativo e as operadoras. O segundo, parametrizar e habilitar a ferramenta de recebimento eletrônico, porque não é permitido mais ver dados de cartão. Se você, hoteleiro independente, está pedindo dados de cartão, isso é ilegal. E não pense que a fiscalização não chega até vocês. A fiscalização chega até a Petrobras, que é o viajante que vai chegar até vocês. E aí vocês serão solidários como empresas num processo de infração de lei. Tá? Atenção, tem multinha financeira, é pesada, precisamos cuidar disso. Então, aí entra o hoteleiro no segundo treinamento para fazer a configuração de e-mails eletrônicos de pagamento, para receber cartão de crédito criptografado. É um botãozinho só. Cobrar. Beleza. E o terceiro treinamento, se ele estiver usando o Channel Manager, todos os produtos da B2B, que a gente chama de B2B Smart, que é habilitar a configuração para ele vender para as OTAs, né, para os canais online de B2C, junto lá na mesma plataforma, consumindo o mesmo inventário, consumindo os mesmos, não os mesmos preços, mas os tarifários que se carregam ali na B2B. E semanalmente, a gente tem 4 salas, 6 salas no Meet, um link que pode se acessar pelo celular, no Meet do Google, abertas para tirar dúvidas ou assistir a um treinamento ao vivo. Nunca é gravado. É um ser humano que está ali para mostrar a plataforma e tirar dúvidas online. Perfeito. Bem, agora que é a hora do jabá, né? Eu já fiz meu jabá o tempo inteiro. Mas passe o seu contato, quem quiser conversar com você, saber mais informações da B2B, o e-mail, o telefone, o site. Legal, hotéis@b2breservas.com.br. Muito fácil, não dá para esquecer. Ou isabelle@b2breservas.com.br. Ambos eu vejo. B2B, 2B. 2B, isso, reservas.com.br. Ou a gente pode entrar em contato conosco no Instagram, que chega para nós, também, B2B Reservas, o @, lá do Insta. No nosso site tem um formulário para contato, também pode preencher ali o formulário, chega para nós. Que mais? Onde mais? No LinkedIn, mesma coisa, pode mandar mensagem que chega para a gente lá também. E na internet, né? www.b2breservas.com.br. A gente tem todas as informações lá sobre os nossos produtos, como que a gente trabalha. Gente, foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu sou fã, não sei, quantos hotéis vocês têm? Mais de 50? Não, bem muito, né? Eu sou fã número alguma coisa, porque eu cheguei depois, mas eu sou fã pra caramba do trabalho de vocês. Obrigado. Eu era uma seguidora secreta, né? Deixou de ser secreta. Escondida, não é mais secreta.
secreta. A B2B fica super feliz em fazer essa parceria com vocês, em estreitar o relacionamento, em ajudá-los nessa missão realmente de inclusão da hotelaria independente, inclusão digital, inclusão profissional, né, de um modo geral, da hotelaria independente. É o meu propósito de vida, faz parte da minha concepção como profissional. Eu não esqueço as suas primeiras palavras quando conversou comigo, foi exatamente esse pitch. É esse pitch. E é real, é real. É real. É o meu propósito de vida real. Está lá no meu discurso de formatura na hotelaria. Adoro. E do ninho onde eu caí tem mais uns... Eram 50 alunos, mas tem uns 15 atuando aí, sempre com belíssimos propósitos de atuação no turismo ou na gastronomia. Está todo mundo super bem. E eu quero agradecer vocês, claro, mais uma vez, agradecer a audiência, né, quem está aqui se interessando, querendo saber sobre a B2B e tal, e dizer que é isso aí, gente. O mundo está na palma da mão de vocês. Se vocês quiserem o mundo corporativo, ó, um clique. Maravilha. Facinho. Klaus. Eu queria agradecer a todos, muito obrigado, Isa. Foi um prazer recebê-la e até a próxima. Eu quero finalizar aqui, né, agradecendo a sua audiência. Se você gostou, compartilhe, siga a gente, siga nas nossas redes sociais, né? Entra no nosso site, lá no nosso site hotelb2c.com.br. Você vai ter o link para o Spotify, para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook. Tem o nosso blog que semanalmente a gente abastece também com conteúdo para levar para a indústria esse conhecimento, para profissionalizar a hotelaria independente. Essa é a nossa missão, né? Tornar a hotelaria independente de pequeno, médio ou grande porte profissional, lucrativa, estratégica. Então é aí que está a nossa sinergia. E a gente criou a empresa com esse propósito, ficamos muito felizes. Estamos abertos, inclusive, também para vocês darem sugestão para trazer novos convidados, novas pautas. Então, até a próxima. Muito obrigado e até breve. Obrigada, gente.